Vamos iniciar agora a correção do exercício da página 43 da apostila 1. Bom, são 3 perguntas, mas antes disso, vamos observar a escala aqui. A escala deste mapa, o mapa da região centro-oeste, com os 3 estados da região centro-oeste, destacados aqui, e as suas respectivas capitais, além do Distrito Federal e de Brasília, dentro do território do estado de Goiás. Aqui nós temos a escala, e essa escala aqui é uma escala gráfica, e ela diz que cada 1 centímetro no papel equivale a 225 quilômetros na realidade. Essa escala já está pronta, a unidade de medida aqui é quilômetros. Por que eu disse que ela já está pronta? Porque se ela fosse uma escala numérica, escrita em números com o numerador e o denominador, eu teria que transformar o denominador de centímetros para metros, ou no caso aqui para quilômetros. Mas aqui não, a escala já está pronta, 225 quilômetros. Se por acaso tivesse um exercício, e nós vamos fazê-lo posteriormente, onde nós tivéssemos que transformar esta escala gráfica para numérica, a primeira coisa seria colocar aqui o numerador, 2 pontos, esse 1 indica o numerador, e indica que cada 1 centímetro no papel vale, indica que no papel, nós vamos sempre ter essa medida, sempre ter essa referência de 1 centímetro. Quanto esse 1 centímetro vai valer na realidade, é o que nós vamos descobrir, ou no caso já temos a resposta aqui, Mas se quisermos transformar este número em quilômetros para centímetros, colocaremos ele aqui, 225, e naquela mesma escala de unidade de medida, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro e centímetros, 5 casas decimais, vamos saltar, Então, vamos acrescentar 5 zeros aqui. Se por acaso esse número tivesse uma vírgula, não fosse um número inteiro, por exemplo, fosse 22,5, então o número após a vírgula seria a primeira casa decimal. Isso quer dizer que em vez de 5 zeros, colocaríamos 4, se fosse este o caso. Vamos agora para a correção da questão número 1. Aí nós vamos precisar deste valor da escala, nós já sabemos, nós vamos precisar de uma régua. E para isso nós vamos ter que estar atento a um detalhe. O detalhe é que a nossa régua, aqui a maior parte da régua dos alunos tem 30 centímetros. Cada pontinho, cada tracinho desse da régua equivale a 1 milímetro. E cada número desse, 1 centímetro. Nós temos aqui começando do 0, 1, 2, 3 até o 30, são 30 centímetros. Repare que tem um mm na régua que indica que cada tracinho desse equivale a 1 milímetro. O tracinho maior, 5 milímetros, completando 10 tracinhos, 10 milímetros, é a mesma coisa que 1 centímetro. Bom, então nós temos que tomar cuidado aqui, porque nós vamos medir a distância entre 2 lugares. No caso aqui, na pergunta número 1, nós queremos saber a distância entre Cuiabá e Brasília, usando a nossa régua, usando a escala do mapa e o próprio mapa. Nós vamos medir a distância entre as duas cidades. Para isso, nós vamos ter que colocar o 0 exatamente no ponto onde está Cuiabá. Porque se nós colocarmos o início da régua, nós vamos estar fugindo da precisão, nós não vamos estar medindo corretamente. O correto é colocar o 0 em cima do ponto de partida, que pode ser Cuiabá ou Brasília, E reparem que nós vamos ter aqui aproximadamente 4 centímetros. Talvez as réguas podem variar, porque nem todas as réguas são precisas, mas nós vamos ter o valor aqui de 4 centímetros. Esse 4 centímetros, a distância no papel, nós vamos chamar ele, indo para a nossa fórmula, que também nós já estudamos, como encontrar a distância real, representada aqui pela letra D maiúsculo, basta multiplicar a distância no mapa pela escala.
Distância no mapa eu acabei de medir, 4 centímetros, certo? Então, 4 centímetros vezes 225 quilômetros. Se cada 1 centímetro vale 225 quilômetros, quanto vale cada centímetro? É uma regra de 3 simples, né? Então, voltando para a nossa fórmula, 4 centímetros é a distância no papel, a gente chama de D minúsculo, a escala 225. Esqueçam essa conta aqui por enquanto, que ela não é relativa à primeira questão. A primeira é 4 vezes 225 e a resposta é 900 quilômetros. Então, a distância real entre Cuiabá e Brasília é de 900 quilômetros. Se a sua resposta for um pouquinho a menos ou um pouquinho a mais, ainda está correta, porque essa medida ela pode sofrer uma pequena alteração, né, de acordo com a sua régua, pode ter alguma alteração aí. Então, a gente tem uma margem de erro para cima ou para mais ou para menos. Vamos agora para a segunda pergunta. A segunda pergunta, né, ela segue o mesmo padrão, o mesmo raciocínio, porém agora pede para calcular a distância real entre Campo Grande e Cuiabá. Então, agora no mapa nós vamos para outra capital, né? Nós vamos, em vez de Cuiabá, Brasília, nós vamos para Cuiabá, de Cuiabá para Campo Grande, né? Nós queremos saber se a distância em linha reta, claro que pelas rodovias a distância será maior. Nós queremos saber, em linha reta, se a distância entre essas duas cidades, ela qual é a distância real entre essas duas cidades? Se é a distância grande, se não é, né, eu posso ter uma noção para saber se é longe, se é perto, a distância em linha reta entre as duas cidades. Isso eu posso fazer com qualquer mapa que tenha escala, né, e tenha os pontos que eu quero saber identificados, e com uma régua, obviamente. Então, eu medi aqui e encontrei a distância de 2,6. Fiz essa operação matemática, 225 quilômetros vezes 2,6. Por quê? Porque, olha, 2,6 é a distância no papel que eu encontrei medindo com a régua e é a escala. A escala é 225 vezes 2,6 e o resultado foi 585. Então, a distância real entre Cuiabá e Campo Grande em linha reta é aproximadamente 585 quilômetros, né? Esse valor pode variar um pouco para mais ou para menos, da mesma forma que na questão anterior, né? Então, tomemos muito cuidado na hora de medir para colocar o zero certinho, né, no local aonde, no início, né, pode começar de Cuiabá, pode começar de Campo Grande, e cada tracinho na minha régua significa 1 milímetro, ou seja, 0,1 centímetro. Então, aqui no caso, após o 2, eu tenho 6, né, no sexto tracinho para chegar na cidade, por isso que foi 2,6. 2 centímetros e 6 milímetros. Então, está aqui a resposta. Já a questão número 3, né, ela pergunta diferente. A ideia da pergunta é diferente, né? Ela diz o seguinte: como podemos classificar a escala utilizada nesse mapa? Justifique a sua resposta. Ele quer saber se a escala é grande ou pequena, né? E aí, o nosso livro traz aqui que a escala é pequena, né? Por que a escala é pequena? E aí não tem como fugir dessa resposta, porque eu não consigo ver detalhes, né? As coisas ficaram... É como a ideia de pensar no drone, como eu já tinha falado anteriormente, né? As coisas ficaram tão pequenas que eu não consigo identificar detalhes nesse mapa. Que detalhes? Ruas, né? Avenidas, casas, esses são os detalhes que eu não consigo identificar, porque o meu drone subiu tanto que ele não consegue mais captar esses detalhes. Por isso que a escala é pequena. Se eu penso que o drone subiu e as coisas ficaram muito pequenas e eu não consigo ver mais os detalhes, então a escala é pequena, né? É uma ideia para a gente pensar. Se você tiver dúvida se a escala é grande ou pequena,
Pensa que é um drone que tirou uma foto. Se você não vê detalhes, ele está muito alto, então a escala é pequena, porque as coisas ficaram muito pequenininhas ao ponto de sumirem. E se você consegue ver os detalhes, o drone está perto da superfície, então a escala é grande. E quanto mais números ela tem, menor ela é. Então esta escala aqui, como a gente já transformou ela aqui para numérica, ela tem muitos números, por isso que ela é uma escala pequena. A razão é inversa, quanto maior o número, menor a escala. Né? E por que a justificativa? Né? Então o nosso livro vai trazer aqui a resposta da seguinte maneira: uma vez que a área representada é de maior abrangência, ou seja, ela abrange um território grande, porque se eu fizesse uma escala grande, onde eu viria muitos detalhes, eu não conseguiria abranger toda a região centro-oeste. E também, obviamente, o mais importante, com a quantidade menor de detalhes. Então, a escala pequena, porque ela não mostra detalhes e ela abrange uma área maior. Essa é a resposta.